Então, eu me chamo Daniele, a minha área de trabalho, eu moro em Guaratuba, no litoral do Paraná. Essa experiência acontece numa escola privada, dentro do berçário, educação infantil, com crianças de 0 até 3 anos, tá? Então, promovendo o desenvolvimento integral, experiência de acompanhamento do desenvolvimento de crianças na educação infantil. O nome do colégio no qual eu trabalho é Novo Espaço. Nós temos berçário a ensino médio, 380 alunos, de 4 meses até 17, 18 anos. Nós temos dentro do colégio o CAEM, que é um centro de atendimento aos estudantes Novo Espaço, integrado por psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional e orientador parental. Pode passar, Rogério. A primeira infância, que vai desde a concepção aos 6 anos de idade, é a fase da vida de maior importância. É um período crucial para o desenvolvimento físico, cognitivo, linguístico, emocional e social da criança. Nesta fase, o cérebro se desenvolve rapidamente e as experiências precoces ricas em interações afetivas influenciam a formação de conexões neuronais fundamentais. Um ambiente escolar seguro e estimulante pode promover um desenvolvimento saudável, mesmo em condições patológicas. Então, todo o meu trabalho é voltado dentro da estimulação essencial, né, nesse momento que eu estou apresentando, porque o CAEM ele é responsável por outras tarefas também dentro do colégio. Aqui eu coloquei uma imagem do desenvolvimento infantil cerebral útero, que é o primeiro momento de estimulação desse bebê, né? Não é só quando ele está fora do ventre que nós temos que estimular. Essa estimulação começa já nessa fase, 3 semanas, 4 semanas, 7, 5, 7, 11. Então, quando o cérebro já vai se formando, ele já começa esses neurônios a proliferar e a migrar para suas áreas específicas. Por isso a importância da estimulação, né? Da nutrição dessa mãe, do acompanhamento da gestação, né? De qualquer alteração nessas fases, principalmente do segundo semestre, pode trazer patologias para esse bebê. Dentro do trabalho, eu enfatizo muitos estímulos essenciais, né? Um ambiente escolar rico em estímulos sensoriais. Por que sensoriais? Porque a primeira estimulação é os 5 sentidos, porque nós aprendemos pelos 5 sentidos, né? Então, essa estimulação é de fundamental importância para que esse bebê se desenvolva de uma forma adequada, saudável e rico em afetividade. Porque também não adianta só eu estimular esse bebê e também não estar olhando para esse bebê, acalentando esse bebê, acolhendo esse bebê. Necessita desse olhar do professor, né? Eu não estou falando da mãe, né? Mas estou falando da professora, que neste momento vai ser uma mãe para esse bebê, porque ela vai estar fazendo esse papel de mãe naquele momento e naquele contexto escolar, né? Estímulos essenciais, eu falo essenciais e não precoces, né, porque são estímulos essenciais necessários para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional desse bebê, tá? E esse ambiente precisa ser rico. Esse rico também não é só com relação a dar qualquer coisa para o bebê fazer e eu ficar só olhando esse bebê fazendo ou brincando sozinho naquele espaço, né? É eu estar em interação com esse bebê e esses estímulos precisam ser direcionados, porque eu preciso estimular esse cérebro como um todo, fazer vários caminhos, várias conexões, né, neuronais. Então, o ambiente rico em estímulos sensoriais, brincadeiras e atividades em grupo promove o desenvolvimento de habilidades como linguagem, raciocínio, autonomia, controle. Relações afetivas estáveis, seguras, com os cuidadores e professores são essenciais para o desenvolvimento emocional saudável, contribuindo para a confiança, autoestima e capacidade de tornar relacionamentos futuros. Aqui tem cuidadores, porque nem sempre numa sala de aula eu tenho somente professores, né? Advindos aí da pedagogia ou do magistério. Às vezes eu tenho também auxiliar de professor, e aí nós chamamos de cuidadores. Relações afetivas e ambiente seguro é necessário, porque a criança só vai se desenvolver de forma saudável, né, dentro do nosso planejamento, se esse ambiente for seguro para ele, né? Não só para ele, como para todos que estão nesse contexto. Interação social. A interação com outras crianças e adultos ajuda na aquisição de habilidades sociais, como cooperação, empatia, resolução de conflitos, fundamentais para o aprendizado. Aqui são imagens desses ambientes estimulantes, né, com objetos, com brinquedos. Essas crianças precisam estar em interação o tempo todo, aqui no parque, na areia, né, onde você puder colocar ele interagindo nos 5 sentidos, pegando, sentindo, experimentando, é de fundamental importância.
Por quê, né? Porque os nossos neurônios precisam se comunicar. Quanto mais eu estimulo, mais eles se comunicam, mais redes, né, neuronais saudáveis nós estamos fazendo. Por que o estímulo precisa ser diverso, né? Tem que ter uma diversidade de estímulos, porque o nosso cérebro precisa fazer vários caminhos e esses caminhos também precisam ser diversos para que a gente estimule cada vez mais o nosso cérebro, a nossa região cortical. Então, plasticidade cerebral depende de todas essas estimulações, né? Neuroplasticidade e desenvolvimento infantil. Então, a neuroplasticidade indica a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar ao longo da vida, especialmente na infância, porque nós temos aqui a janela de oportunidades. Ambiente estimulante, um ambiente rico em estímulos sensoriais e afetos, tende a modificar a estrutura cerebral, proporcionando um desenvolvimento saudável. Imagina, gente, modificar uma estrutura cerebral, né? Olha como é complexo e como é bonito tudo isso. E a formação de sinapses. A capacidade de formação de novas sinapses é intensa nos primeiros anos de vida, permitindo o aprendizado e o desenvolvimento. Então, por isso, a minha ênfase na educação infantil. Pode passar, gente. Qual foram os objetivos do meu trabalho? Primeiro, triagem e monitoramento do desenvolvimento. Então, triar e monitorar durante o ano letivo o desenvolvimento infantil de alunos do berçário e maternal, com idade entre 6 meses até 36 meses. Ambiente estimulante, promover um ambiente escolar rico em estímulos essenciais para o desenvolvimento das crianças. Uma psicoeducação, psicoeducar a equipe pedagógica e genitores sobre a importância de um ambiente rico em estímulos na primeira infância. Então, aqui, já falei do ambiente estimulante. Psicoeducação é para pais e professores. Por que para pais? Porque a criança não está só na escola, ela também está no seu contexto familiar. Esse contexto também precisa dar continuidade a esse trabalho. Então, por exemplo, eu estou no colégio, eu trabalho com planejamento quinzenal dentro do berçário, esse planejamento vai para os pais sabem as músicas, estamos trabalhando uma cor específica, eles sabem que cor que é essa, eles sabem tudo o que está acontecendo e eles também dão continuidade a esse trabalho em casa. Né? Então, e também organizar com os pais e explicar a eles, né, nessa psicoeducação, sobre desenvolvimento infantil. Eles precisam também ter essa consciência e esse conhecimento. Por quê? Porque hoje nós educamos crianças em casa, mas a gente não tem conhecimento muitas vezes de nada, né? Então, assim, se eu estou numa região que não tem muito estudo, muito conhecimento, muita procura, esses pais acham que só cuidar, ficar no celular e olhando o seu bebê é um cuidado. É um cuidado, mas é um cuidado muito precário. Então, eles precisam entender a importância deles mesmos nessa relação com esse bebê. E os professores também são psicoeducados no sentido de cursos, eles fazem, essas palestras também são direcionadas a eles. E desenvolvimento saudável, que é garantir um desenvolvimento saudável independente de qualquer patologia. Então, independente de qualquer patologia, essa criança vai estar sendo estimulada. Pode passar, Rogério. A metodologia usada. Primeiro, observação. Observação das crianças durante a dinâmica em sala de aula, no parque, no momento do lanche, anotando os comportamentos atípicos observados. Então, é uma observação um pouco fechada, por quê? Primeiro, quando o pai leva essa criança para a escola, a gente faz uma anamnese dessa criança. Então, eu tenho toda a história dela já. Essa criança é observada em vários contextos da escola. Como que ela está na sala de aula, como que ela está no parque de diversões, como ela interage, como ela brinca, como ela interage com o adulto, como interage com outras crianças, como interage com o brinquedo, com o brincar. Então, o tempo todo, nós estamos fazendo essas observações, acompanhando o desenvolvimento dela. Depois, eu faço uma avaliação, que é um instrumento, essa avaliação sou eu que faço mesmo, né? É uma aplicação de um instrumento padronizado de triagem, que é o Denver 2, é um instrumento que nós utilizamos, que é de fácil aplicabilidade, que atende as crianças até 36 meses, para avaliar aspectos do desenvolvimento infantil. Eu já vou falar sobre esse instrumento no próximo slide. Volta, Rogério, um pouquinho. E depois, caso essa criança apresente, nas minhas observações, algum indicativo de atraso no desenvolvimento dentro dos marcos, e na avaliação do Denver também apresente esse mesmo atraso já observado, aí eu envio aos pais e professores um outro inventário que chama-se idade, para avaliar outros domínios. É um pouco mais completo do que o Denver 2. Pode passar, gente.
Então, o teste de triagem do desenvolvimento infantil Denver 2, usado no Brasil, avalia essas capacidades. Pessoal social, que compreende aspectos da socialização da criança, motor fino adaptativo, coordenação olho-mão, linguagem, capacidade de reconhecer, entender e usar a linguagem, e motor grosseiro, respeito ao controle motor corporal. Depois dessas avaliações, eu encaminho para os pais todo o resultado disso, né? Independente de ter atraso ou não, esses pais sabem que isso está acontecendo, porque essa avaliação acontece no primeiro semestre e no segundo semestre, porque eu faço um acompanhamento desse desenvolvimento. Se essa criança apresenta atraso já, eu peço para os pais preencherem essa escala, que avalia 7 domínios, que é o domínio cognitivo, socioemocional, comunicação e linguagem receptiva, comunicação e linguagem expressiva, motricidade ampla, motricidade fina e comportamento adaptativo dessa criança. Então, ele vai me trazer informações de casa, como que ele se apresenta dentro desses domínios, em casa ou no ambiente social, né? Porque eu não tenho esse acesso, a não ser dessa maneira. Resultados. Atrasos identificados. Então, os resultados indicaram. Eu já fiz essa avaliação no primeiro semestre e ele já me identificou uma criança do berçário com atraso no desenvolvimento e 2 crianças do maternal com atraso no desenvolvimento infantil. Então, essas crianças já apresentaram atrasos e aí eu vou conversar com esses pais e com a equipe da escola para que a gente possa fazer, então, um programa individualizado para essa criança. Independente do que eu saiba o que é esse atraso, eu faço um relatório para esses pais, encaminhando essa criança com todos os atrasos identificados nesses instrumentos que eu utilizei, encaminho ele para fazer uma avaliação multidisciplinar, que seria com fono, se necessário, ou com terapeuta ocupacional, se necessário. Enfim, esse pai vai me trazer depois esse resultado. Por quê? Porque nós trabalhamos também com equipes externas, a terapeuta pode ir no colégio, fazer mais observação se ela precisar, ela vai dar um feedback para mim, como que nós podemos estimular melhor essa criança dentro de um programa individualizado para ela. Pode passar. Conclusão. A conclusão do meu trabalho, né? Então, a importância dessa detecção precoce de atrasos no desenvolvimento. A triagem e o monitoramento do desenvolvimento infantil na educação infantil são fundamentais para a detecção precoce de possíveis atrasos, permitindo intervenções positivas. Desenvolvimento saudável. Ao identificar e intervir precocemente, estamos construindo uma base sólida para um crescimento saudável, tanto físico quanto emocional, social e cognitivo. E investir no desenvolvimento infantil é investir no futuro, promovendo uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Na verdade, esse projeto eu tenho o interesse de apresentar para o governo da cidade, né, para a prefeitura, para que seja implantada nas creches, porque esse aqui é um trabalho que eu fiz numa escola privada, né? Mas de muita importância e necessária, e eu tenho interesse de que seja aplicado nas creches, nas escolas municipais, né, do nosso município. Uhum. Então é isso, gente, obrigada. Buenos días. Bom dia. Se ustedes piensan que eu vou falar em português, estão totalmente corretos. Mi espanhol é suficiente para falar com você, especialmente com 2 maestros, 10, talvez. Muitíssimas graças. Bom dia. O que vocês pensaram? Aliás, ninguém respondeu. Bom dia. Bom dia. Quando responderam, mas o que pensaram quando responderam bom dia? Fiquem tranquilos, esse silêncio eu já estou acostumado. Sabe por que não responderam? Porque não pensaram em nada. Essa é uma chaga dos nossos tempos. Nós estamos vivendo uma vida muito automática, especialmente os jovens, que estão sobrecarregados de informação e sobrecarregados de uma série de carências que o meu autor de referência, Viktor Frankl, chama de vazio existencial. Uma coisa é dizer bom dia, uma coisa é dizer bom Natal, uma coisa é dizer boa tarde, até te amo. E a outra coisa é dizer com sentimento.
com um sentido. Como professor que sou há 40 anos, minha primeira formação foi medicina veterinária, a segunda formação, pedagogia, a terceira, pós-graduação já, neuropsicologia, depois mestrado em educação, e hoje eu estou aqui, não estou com minha família, mas estou com meus amigos, comemorando que hoje é o último dia de aula da minha formatura em psicanálise. Estou muito feliz. Então, escolhi o tema de sentido de vida para a adolescência, porque venho como professor sentindo. Venho como professor sentindo. Pode passar. Pode passar. Terminou. Venho como professor sentindo há vários anos, várias décadas, posso dizer, que, sobretudo os adolescentes, os jovens, eles estão abarrotados de informação, mas estão carentes de sentido. A questão da vocação, da escolha da vocação, a razão pela qual eles estudam ou não estudam. No Brasil existe essa história de nem, os jovens que não estudam nem trabalham, e jovens que, embora saibam muito, têm uma cognição muito apurada, estes jovens não estão, às vezes, com uma clareza, ou pelo menos com a vontade de sentido. Vontade de sentido é uma condição natural prevista pelo existencialismo. O Sartre dizia que o existencialismo é o pano de fundo do meu marco teórico. Sartre dizia que nós todos estamos condenados à liberdade. Mas essa liberdade, ela parte do princípio de que todos nós temos vontade de sentido. E por isso, eu comecei com esse pensamento. Os 2 dias do Mark Twain, poeta e escritor americano, que disse: os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce e depois o dia que a gente descobre para que nasceu, por que nasceu. Pode passar? E aí o Victor Frankl, que é o meu autor de referência, porque o meu marco teórico é baseado, como vamos ver rapidinho, em logoterapia, diz o seguinte, que o vazio existencial se manifesta principalmente em um estado de tédio. Hoje o tédio é um dos maiores problemas da sociedade, levando a uma busca desenfreada a distrações, levando ao vício e à violência. Uma psicóloga brasileira chamada Roseli Saião, escritora também, ela recentemente fez um artigo dizendo que um dos maiores perigos da juventude de hoje, que poderá se materializar no futuro, é justamente a falta de contemplação, a falta de não fazer nada, a falta de simplesmente contemplar. Por quê? Porque antes da internet, antes da multimídia, os jovens, inclusive os adultos, tinham tempo para contemplar, tempo para o ócio. E este ócio, esse tempo para pensar, é fundamental para que as pessoas se encontrem. Hoje a preocupação me parece ser mais encontrar o mundo do que encontrar-se a si mesmo. E nisso, a juventude e a adolescência também tem os seus problemas. Então, é sim uma das chagas. E o Victor Frankl chama de vazio existencial. Não é à toa que tem aumentado demais os índices de suicídio, tem aumentado demais os índices de indefinição de vocação. No Brasil, a última estatística que eu tive antes da pandemia foi de que 38% dos jovens que fazem faculdade particular abandonam o curso no 2º ano da faculdade. Uma indicação clara de que, na verdade, não sabiam exatamente o que queriam. Ou seja, tem inteligência, tem informação de sobra, mas não tem o ensimesmamento necessário para encontrar o seu próprio sentido de vida. A essa altura, vocês já pescaram e entenderam que o meu trabalho é em cima de sentido de vida. Pode passar? E a inspiração que eu tive para isso foi justamente a minha própria prática de sala de aula. Sentindo nos meus alunos, conversando com eles, que eles não têm esta definição. Na escola onde eu trabalho,
40 alunos do ensino médio, do último ano do ensino médio, na última pesquisa que eu fiz, que foi semana passada, eu vivo perguntando isso para ele. Semana passada eu perguntei, e de 40 alunos de uma sala de aula, apenas 12 sabiam qual era a sua profissão a ser seguida, a ser buscada na universidade. É uma pergunta aleatória, não é uma pesquisa científica, mas como eu venho me preocupando com isso, eu sempre pergunto. Então, a inspiração vem daí. E aí, eu trago para vocês um resumo de uma espécie de base metodológica do que eu estou pretendendo fazer. Aliás, eu tenho também mais uma boa notícia. Hoje eu estou cheio de boas notícias. Cheio de boas notícias. E é que essa semana agora, eu tive, pela terceira vez, com o meu tutor, doutor Orturza, Gabriel Orturza, da cidade dele, estive com ele durante a manhã inteira e o meu plano de projeto foi aprovado. Ele disse que eu já posso dar entrada na universidade para transformar esse plano em projeto. Depois de muito estudo, estudo, idas e vindas, aqui eu devo de público agradecer ao doutor Luiz Topiello, que foi o meu supervisor, sempre será meu supervisor, em cima deste plano. Muito bem, a área temática é a adolescência, porque é justamente a área que eu escolhi. E aqui, nesses redemoinhos aqui, nessas paletas de ventilador, eu tenho 6 itens que resumem este plano. O primeiro, que é o tema de interesse. O tema de interesse é justamente o sentido de vida de um grupo de adolescentes de 3 escolas de São Luís do Maranhão, que é onde eu vivo. 3 escolas que serão escolhidas de acordo com critérios de nível social, de nível econômico e, sobretudo, de que tipo de filosofia a escola onde eles estudam tem. Porque as escolas têm escolas confessionais, tem escolas que são mais laicas, tem escolas que são mais modernas, tem escola montessoriana, tem escola vigotskiana, tem escola construtivista, tem escola ortodoxa e tem escola ultrapassada também. E essas escolas todas, elas precisam ser escolhidas de uma forma aleatória, mas de uma forma criteriosa, para que eu possa justamente fazer a minha amostra. A segunda coisa é a pergunta que eu me fiz. Isso aqui não era para aparecer ainda, era para voltar. Obrigado. A segunda coisa é a pergunta que eu faço no meu plano de projeto de tese. Qual é o sentido de vida do grupo de adolescentes da amostra da pesquisa? Essa é a pergunta objetiva que eu estou a fazer. Depois, na letra C, nós temos o objetivo geral, que é analisar o conteúdo do sentido de vida deste grupo de adolescentes que compõem a amostra. Na paleta C, eu tenho o marco teórico, como eu já falei para vocês, já adiantei. O marco teórico é a logoterapia, que é a ciência do sentido de vida. E eu eu comecei a ler o Victor Frankl e me apaixonei por sua história e por como ele começou, mesmo antes de ser uma pessoa que foi para o campo de concentração. Na verdade, ele esteve em 3 campos de concentração nazista. Ele, quando ele foi ao particular, que preciso contar rapidinho, que me chamou muita atenção, foi que quando ele foi resgatado, ele foi preso para o campo de concentração, a família para um lado, os filhos para o outro, a mulher para o outro, os pais para o outro, ele disse para a família dele: mas eu vou com 3 propósitos. Eu vou sobreviver, eu vou aprender e eu vou ensinar quando eu sair de lá. Quando ele foi para lá, ele já tinha muitas coisas escritas da logoterapia. Já tinha muita coisa criada nele. Mas esses escritos, que eram manuscritos, foram resgatados pelos nazistas na hora que ele entrou no campo de concentração. Então, ele teve que vivenciar para depois começar a escrever novamente. E tem mais um particular que é importante aqui, que é essa questão do sentido. Que eles dormiam em camas beliche, uma em cima da outra, dormiam todos nus. Por quê? Porque não podiam fugir. Se estivessem nus, lá na neve, ninguém ia sobreviver. Eram obrigados a dormir nus, abraçados, homens com homens.
tinham que quebrar o pudor, e um dia o amigo dele debaixo da cama começou a ter um pesadelo, gritando, gritando, e ele acordou esse amigo. Quando ele acordou esse amigo, acorda, você está com um pesadelo. O amigo virou para ele e disse, nunca mais faça isso. Como não fazer assim? Você estava com pesadelo? Ele disse, porque o pesadelo ainda é melhor do que a realidade que se vive aqui. E aí veio a frase que me fez definir como marco teórico. A frase é, se gente morando nesta condição pode ter um sentido de vida, como que nós outros aqui não podemos ter o nosso sentido de vida? E aí a paleta é, que é ele, o Victor Frankl, não é, que viveu de 1905 a 1997, psicólogo, neuropsiquiatra austríaco e criador do método terapêutico chamado de logoterapia. E a última paleta, que é exatamente a questão do método, que vai ser de investigação de natureza transversal, com abordagem qualitativa. Eu acho que você pode passar mais um slide, o último. Na verdade, vamos parar por aqui, porque os slides das referências bibliográficas são mais em quantidade do que está aqui. Espero ter dado o meu recado. Obrigado. Aqui. Sim, agora está. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Maria Luzia e o nosso trabalho hoje, a apresentação, é sobre depressão em vítimas de bullying, com as contribuições do Dr. David Moldavsky. Esse trabalho sobre a depressão das vítimas de bullying faz parte dos resultados no estado da arte, da minha tese. E para pensar um pouco sobre essa discussão, eu resolvi compartilhar com vocês esse tema. E gostaria aqui de colocar um pouco sobre quem é esse adolescente que está sendo pesquisado nessa tese, né? Lembrando assim, que esse adolescente ele está em um momento em que ele está se convertendo, passando a ser um adulto, e nas relações familiares e sociais, ele vai apresentar algumas perdas que são pertinentes a esse momento da adolescência. E essa perda é, por exemplo, a perda do corpo infantil, a perda do papel, da identidade dele infantil, a perda desse pai da infância, e tudo isso fazendo com que ele venha apresentar, venha apresentar aí algumas defesas. Então, a gente lê na literatura que ele vai apresentar defesas do tipo psicótico, fóbico, maníaco, algumas reações que o adolescente tem, né? E essas reações, eu achei que era importante considerar esse momento do adolescente, que a adolescência aí, nessa tese também, ela é vista como, entendida como um processo de mudança psicossocial, em que varia de acordo com a cultura e com os momentos históricos, lembrando até da pandemia, o quanto isso influenciou nos processos psíquicos, e baseado na evolução das pulsões egóicas. As características que nós encontramos na literatura por um dos escritores que está há décadas trabalhando nesse tema, ele diz o seguinte, que as características da vítima de bullying, elas são cautelosas, são sensíveis, são caladas, elas se sentem sozinhas, abandonadas na escola, são ansiosas, inseguras, né? Nos primeiros cursos, nas primeiras séries, elas costumam chorar, elas se sentem, quando atacadas, se sentem retraídas, isoladas, elas têm um sentimento negativo de si mesma e se consideram muito fracassadas, estúpidas, envergonhadas e pouco atrativas. Pensando nessas características, podemos aí verificar já sintomas, de acordo com a psiquiatria, de depressão.
O Dr. David Moldavsky, que eu admiro, gosto muito da leitura dos livros dele, ele fundamenta o seu trabalho em duas teorias, a teoria das pulsões e das defesas. E com relação aí, fazendo a estrutura e falando das manifestações clínicas. Todo o trabalho dele vai ser desenvolvido dessa forma, compreendendo o aparelho psíquico pelo desenvolvimento egóico e pelo desenvolvimento libidinal. Aqui eu fiz uma tabela muito rápida, só para ter uma ideia desse desenvolvimento egóico, das fases que a criança passa e o desenvolvimento aqui libidinal, das pulsões, né? E aqui a gente pode verificar no dioprazer purificado a pulsão O2 que nós estaremos já falando. O Dr. David, né, o professor David Moldavsky, ele desenvolveu um método ADL, de uma perspectiva freudiana, investigando aí o pré-consciente como intermediário entre as pulsões, as defesas e as manifestações discursivas, porque esse método ele vai verificar essas pulsões e essas defesas, né? E é investigado no método em 3 níveis de linguagem, que é a palavra, a frase e o relato. No caso da minha tese, eu estou investigando nos relatos. O ADL ele é um método que vai detectar as pulsões. Essas pulsões foram descritas por Freud, em 1933, são elas a oral primária, a oral secundária sádica, anal primária sádica, anal secundária sádica, a uretal fálica e a genital fálica. E o Dr. David Moldavsky, eu chamo de doutor porque eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho dele, ele inclui aí a libido intrassomática, que é no período do ego primitivo, em que Freud só mencionou muito rapidamente. Então, nesse método, ele inclui, inclusive, essa pulsão e que ele faz o trabalho com as patologias tóxicas, né? Entendendo a depressão nas vítimas de bullying, e falando que, como eu comentei, das estruturas, né, que fala das pulsões e das defesas, a estrutura clínica que foi feita, ela está baseada na fixação pulsional e na defesa central. Então, na estrutura clínica dos rasgos, dos traços patológicos narcísicos não psicóticos de caráter, foi incluído o traço patológico de caráter depressivo, o que a gente poderia estar aqui considerando a depressão. E nesse traço patológico, a fixação pulsional é a oral secundária sádica. Porque esse trabalho aqui, nós estamos querendo entender o processo psíquico. O que acontece na mente? Quem é esse adolescente vítima de bullying que apresenta a depressão? Ele apresenta uma fixação funcional na fase oral secundária sádica. E qual é a defesa que ele vai apresentar? Ele apresenta uma desmentida. E é interessante que a literatura está comparando muito a depressão com a melancolia, e nesse quadro da estrutura clínica, Moldavsky, ele faz uma separação aqui dos traços patológicos de uma psicose. Então, a melancolia, ela estaria incluída na estrutura clínica de uma psicose, e a depressão nos traços patológicos narcisistas não psicóticos. A defesa central da depressão seria desmentida e a defesa da melancolia, só para assim, fazer uma diferença, teria a desestimação da realidade aqui. Na depressão, então, a defesa central é a desmentida e ela é contra o superego e ela não tem uma desestimação, enquanto que a melancolia ela tem uma desestimação.
Então, ela consiste na refutação de um juízo do superego mediante um sacrifício. Essa pessoa vai apresentar no seu discurso, na sua manifestação discursiva, um relato de sacrifício. E com relação às funções do superego, a depressão, a desmentida aí, ela desarticula a consciência moral no superego, enquanto que a melancolia, fazendo uma comparação para poder ter um maior entendimento, é a desestimação que vai desarticular as formações de valores, as formações de ideais. Há uma diferença aí. Então, a depressão, ela tem a defesa central, que é a desmentida, a negação aí. Então, essa fixação pulsional, a oral secundária sádica, que tem como defesa central a desmentida, ela vai se dirigir contra as normas consensuais, semânticas. E como que funciona? Essa perturbação semântica, ela se produz com uma inversão entre o valor significante e do significado. Por exemplo, essa pessoa, ela vai expressar sentimento que vai designar a tristeza como alegria. Ela vai falar do amor como egoísmo. Então, ela tem um discurso, uma manifestação discursiva que parece que ela dá a vida porque é o amor, mas, na verdade, é um egoísmo. E de vida como morte. Essa é uma manifestação discursiva dessas pessoas com depressão. No trabalho do David Maldansky, né, o pré-consciente, nessas estruturas depressivas, tem um valor no psíquico de promover uma descarga endógena, pulsional, com afeto, e não como uma motricidade voluntária. E aí a gente percebemos pessoas muito quietas, porque aí há o pré-consciente dessa pessoa promovendo essa descarga endógena. Então, os depressivos, eles não são psicóticos. A estrutura clínica que David Maldansky inclui aí é narcisista, não psicótica, né, da caracteropatia depressiva, em que vai prevalecer a desmentida como a defesa central. E vai ser desenvolvido a desmentida do juízo crítico do superego, ato de negar o superego, se caracterizando aí por um sacrifício. Pode perceber isso com a pessoa que está em depressão, né? Essa manifestação discursiva dela. Maldansky ainda fala sobre essas manifestações clínicas dessa estrutura depressiva, que vai apresentar reprovação, fantasia. Isso foram resultado de observações clínicas de reprovação, de fantasias, de atos suicidas, de humilhação, de pecado, de insônia, de inibições psíquicas de certas funções, né? De amor, de interesse, expressões de dor mental, né? E uma informação assim de êxito aparente interrompido por ataques de impaciência. Essas são as observações clínicas que o Dr. David coloca da depressão. Podemos ainda, assim, nas investigações sobre essas manifestações discursivas, que essas investigações clínicas, elas não vão dizer que um caso se trata de reduzir um caso a uma estrutura, por exemplo, ser depressivo, que ele é somente depressivo. É que em cada caso nós vamos encontrar uma combinação de estruturas com relativas transitoriedade. Então, naquele momento do bullying, ele pode apresentar, e já tem pesquisas em outras áreas, que mostra que ele vai apresentar um quadro de depressão com uma pulsão oral sádica
oral secundária sádica, uma desmentida naquele momento. Se não tratado, o que seria interessante? Uma intervenção terapêutica para que não venha desenvolver uma desestimação e aí passar por um quadro clínico, uma estrutura clínica mais severa, que é o que a gente percebe na questão do bullying. Não há um tratamento pelas características que eles apresentam, e isso trazendo com o tempo uma complicação, ficando mais difícil, levando a situações mais severas, mais graves. E que, em um determinado caso, não podemos dizer assim, que tem um determinado predomínio de uma estrutura. Ele vai ter, aliás, desculpa, vai ter um predomínio de uma estrutura. Então, ele pode se apresentar até mais ser depressivo, mas não necessariamente só depressivo. Isso vai depender das relações, como foi colocado até lá no início, das relações familiares, das relações sociais, que vai tendo uma diferença aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse momento sobre a depressão com as vítimas de bullying, com as contribuições do David Maldatsky, porque as pesquisas não falam sobre esse processo psíquico que acontece com essas vítimas. Muito obrigada, e em especial à doutora Suzana por essa oportunidade, viu? Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. Maria, a gente gostaria de conhecer um pouco do seu currículo. Sim. Te apresentar? Sim. Eu sou psicóloga, né, da área clínica, e eu me aposentei, e atualmente eu estou trabalhando só em cima da tese. Né? É um currículo bem pequeno. Mas foram 30 anos de trabalho com a psicologia e muitos anos de trabalho com as vítimas de bullying. Obrigada. Maria, obrigado. Fica que daqui a pouquinho tem pergunta para você, hein? Tá bom, obrigada. Nós tivemos a primeira infância, né? Nós tivemos o horacídio com os adolescentes e o sentido de vida. A Maria falou sobre bullying escolar. E agora o Bruno Guedes. Vou ler um pouquinho aqui do currículo dele. Bruno, você quer se apresentar enquanto eu coloco? Maria deve desconectar o compartilhe. Já desconectou. Ah, Já está. Você se apresenta enquanto eu coloco seu... Tá. Olá, meu nome é Bruno Guedes, eu sou professor de... Tá? Acho que aqui vai ficar melhor para você. Eu sou professor de inglês, de formação. Estudei engenharia no início da minha carreira, mudei para a parte de letras de inglês, e daí comecei a adentrar a parte de psicologia através do laboratório de neurociência da PUC, do Chile. E aí começou a despertar todo o interesse sobre educação e sobre a parte de língua, como funciona a língua no cérebro. Tenho mestrado em psicologia educacional e, bem, tenho 2 publicações. Uma é a que eu vou apresentar agora, sobre a prosódia, que é uma área que eu realmente gosto bastante, chama bastante meu interesse. Então, vamos lá. Para começar, voltem na introdução. Para começar, tem muita gente que não sabe o que é prosódia. O Rezende tinha perguntado se era de comer, se era alguma coisa italiana. O que é a prosódia? A prosódia é basicamente... A prosódia, vou ficar aqui, vai ficar melhor para eu poder ler. A prosódia, basicamente, é a melodia do idioma, né? É como se a gente dissesse que temos tango e temos samba. Então, o que faz a diferença, não só a letra, mas é muito mais pelo ritmo, pela melodia e como é tocado. Então, quando foi em 2015, eu tive um insight sobre a prosódia, como ela poderia facilitar o aprendizado de idiomas. Porque eu percebi, eu já falava espanhol muito argentino, fui para o Chile. Então, a gente estava lidando praticamente com as mesmas palavras, a mesma gramática, e eu não conseguia entender os chilenos quando eu cheguei. Era tudo muito rápido, eu falei, gente, não é possível que eu não consiga entender se eu já falava espanhol antes.
E daí eu cheguei no laboratório dela e falei, olha, eu tenho uma ideia, eu não sei nada de neurociência ainda, mas eu tenho uma ideia que eu queria pesquisar, que é sobre a prosódia, que eu tenho um insight assim de que a prosódia poderia facilitar muito o aprendizado do idioma, que a gente deveria começar a aprender através da prosódia e não através de regras gramaticais. E aí ela me disse, bem, eu falei, não sei se eu estou doido ou o que que é, mas só queria saber o que que você acha. E ela falou assim, bem, você não está tão doido, não está? Tem uma pessoa na Eslovênia, que é a Amanda Saxida, que ela tem esse mesmo pensamento que você, e existe uma ideia de pesquisa, só que ninguém nunca pesquisou isso. Posso pôr vocês dois em contatos e em contato vocês comecem a fazer a pesquisa. E foi quando eu conheci a Amanda, que agora vai ser a minha orientadora aqui no doutorado. A Ana Flor é a pessoa que desenhou, fez a parte do desenho que eu vou apresentar. Bem, aí estou eu. A Marina Nespo é quem tem uma das teorias de que o aprendizado vem através de uma coisa que se chama bootstrapping prosódico, que é as crianças aprendem o idioma através da prosódia e da prosódia começam a extrair o que são as regularidades sintáticas do idioma. E assim a gente começa a falar quando é bebê. E a Marcela, que é a diretora lá do laboratório na PUC. Bem, e aí eu pus que na educação formal de língua estrangeira não é comum que a gente comece as aulas através de... Tem alguém para admitir? Não é comum que a gente comece as aulas através dessas regularidades fonológicas. Você não chega num curso e alguém vai começar a dizer não, 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 não. A gente começa com sujeito, com verbo, com predicado e com a pronúncia, né? Mas a estrutura fonológica em si, ela não é apresentada a início, né? Passa aí, próximo. E quando a gente ainda está dentro do útero, o que chega de linguagem para o bebê não são as palavras em si, não é o significado das palavras, mas bem o que chega é a prosódia. Ou seja, dentro do útero passa-se som, e o som que chega para o bebê é como se fosse... E esse movimento é a prosódia. Tá? Então, quando o bebê, por exemplo, nasce, ele já consegue distinguir o que é o idioma nativo dele e o que não é idioma nativo, por exemplo. Tem outras ideias também em relação a isso, a estatística e tudo mais, mas pela linha que a gente vai é que a prosódia realmente é o que é preservado e é de onde o bebê vai tirar essa técnica que eu comentei com vocês, que é do bootstrapping fonológico, que é você retirar desde esse input que eu recebo no cérebro, daí eu começo a segmentar e começo a linguagem a emergir, tá? Só que, pode passar. Essa teoria do bootstrapping, ela só tinha sido testada em pessoas que já falam o idioma e também em relação aos que não falam, também tem muito estudo em Paris, por exemplo, em relação a isso, só que no idioma nativo. Quando o idioma é estrangeiro, tem uma relação, só que ele é para adultos. Ou nessa questão da percepção, é o meu idioma, não é o meu idioma. Mas não tinha nada em aprendizado de língua estrangeira em relação a isso. Bem, em relação às línguas que a gente tem no mundo, principalmente a parte ocidental, a gente tem dois tipos de relação fonológica em relação ao idioma. Uma relação que é trocaica e a outra é iâmbica. A iâmbica é praticamente como a gente fala. É o espanhol, é o português. A gente tem verbo, objeto. Então, eu falo, eu como fruta. A trocaica, ela já é diferente. Em vez de dizer eu como fruta, eu vou dizer eu fruta como. Por exemplo, e de idiomas assim é o japonês, persa e o turco também. Então, a gente começou a pensar o seguinte, como a gente poderia fazer um experimento que as pessoas entendessem, porque se eu falo iâmbico, eu tenho que testar como seria um treinamento prosódico de um idioma trocaico e que as pessoas adivinhassem essa ordem dessas palavras, conseguissem tirar desse fluido de sons e entender o que é um verbo e o que é um objeto. Tá? No iâmbico, a gente tem a duração mais estendida no final, e no trocaico a gente tem um elevated pitch que se chama, que é como se fosse um tom, tá? A proeminência é mais no tom. Passa para a próxima. Bem, tentar simplificar um pouco aqui, porque a teoria é grande, é densa,
mas é só para vocês terem uma ideia de uma forma mais fácil. Então, o que a gente tentou ver? Se, através de um treinamento prosódico, essas pistas prosódicas elas seriam suficientes para você conseguir extrair a informação de ordem das palavras, que é o bootstrap. Se a exposição adicional a uma prosódia facilitaria a aprendizagem. E se a ordem das palavras da língua nativa influencia nessa ordem ou não. Então, a gente foram 3 experimentos, e ambos com italiano e espanhol. Então, o experimento foi uma vez feito na Suécia, mas não lembro porque não deu muito certo. E a gente fez na Itália e no Chile. Pode passar. Então, o experimento 1, o que a gente fez? Criamos uma língua dentro do laboratório e só com a duração estendida. Por que é duração estendida? Que seria como espanhol e português que a gente tem. Então, criamos 16 verbos, que são palavras de ação, 16 palavras objetos, e aí criamos 32 frases no total. 16 para a fase da etapa de familiarização. Então, vamos passar lá. Vou explicar. Aqui é o experimento em si. O que acontece? Tem o Dodo, que é esse marciano. Ele chega aí, aqui, por exemplo, ele está comendo uma bananinha, não dá para ler muito bem aqui, acho que é Dodo Cebadote. Dodo Cebadote. Ele vai falar essa palavra. Ou seja, Dodo é o sujeito, Zeba, para a gente, seria o verbo, Dote seria a banana. Depois aparece o Dodo de novo e ele fala aqui Mupi Deso, Dodo Mupi Deso. E aí seria o Dodo está com uma mala, carrega uma mala, alguma coisa assim do tipo. O que a gente fez? Para a parte de teste, a gente pegou o verbo daqui, junto com o objeto daqui, e juntou a frase. Então, Dodo, por exemplo, falava o verbo daqui, mais o objeto daqui. Ou o contrário, Dodo com o objeto daqui, mais o verbo daqui. E aí a pessoa tinha que adivinhar. Aparece lá a mala e a banana, você tem que adivinhar o que é. Qual palavra você acha que é? Aí você vai apertar 1 ou 2. A seta para a esquerda, seta para a direita. Como esse experimento aqui está seguindo a mesma ordem do espanhol, por exemplo, a gente viu que... Pode passar. Aqui são os exemplos que eu falei, não tem problema. Então, pode passar. Bem, resultados. No italiano, 91% das pessoas acertaram as palavras novas. E em espanhol, 76% das pessoas acertaram um P bem significativo. Então, a gente viu que existe uma transferência do espanhol e do português para esse idioma novo, quando o idioma respeita a mesma sintaxe do seu idioma nativo. E aí vem a pergunta, mas e se a prosódia do idioma nativo for diferente da prosódia do novo idioma? Ou seja, se viesse ao contrário. Em tudo isso que eu estou falando, o que acontece? Quando a gente fala de verbo e objeto, os objetos vêm muito mais com carga. Então, por exemplo, a gente fala, eu como banana. Banana é mais forte do que comer. E quando você fala, eu banana como, por exemplo, em japonês, continua sendo mais forte. Então, a prosódia ela vem assim, assim, e se você inverter, ela vem com um tom mais forte aqui, e esse aqui mais fraco. Então, o que aconteceria se a gente invertesse isso? Será que as pessoas vão transferir ou não? E aí vamos ver os resultados. Bem, no experimento 2, a gente gravou a prosódia com uma pessoa que era persa, que também tem essa prosódia invertida, usando a mesma metodologia, e as pessoas não conseguiram aprender as palavras. Mesma técnica, aparecia o marciano com a mala, com a bananinha, invertíamos e testamos. E as pessoas não conseguiam aprender. Ou seja, existe um viés da língua nativa quando a gente vai fazer uma transferência para uma língua que não é parecida à nossa. E aí vem a outra pergunta. Como é que a gente supera esse viés? Então, a gente pensou, vamos fazer uma exposição aumentada. Criamos um áudio no laboratório que tinha essa prosódia diferente do persa, que foi essa pessoa que gravou para a gente lá. E vamos pensar, não tem evidência quanto exposição é necessária para superar esse preconceito, esse viés. No entanto, é melhor quando o input é distribuído em períodos de tempo mais longos, de preferência quando tem sono, porque o sono afeta a memória diretamente. Então, era um áudio de 30 minutos e as pessoas tinham que... Isso aqui foi teste, realmente. E as pessoas tinham que escutar 3 dias seguidos e logo no terceiro dia ir para o laboratório fazer a prova, né? E a gente viu que daquele resultado, volta
Um slide. Desse resultado que a gente teve, do italiano, de 42% só de acerto, e do espanhol, a gente viu que os resultados do italiano e do espanhol subiram para 64%. Ou seja, somente esses 3 dias de exposição foi suficiente para que as pessoas tivessem resultados diferentes, mostrando que teve aquisição do entendimento do que era a ordem sintática desse novo idioma que criamos no laboratório. Bem, então a discussão. Os participantes aproveitaram o aumento da exposição após apenas 1h30. Teve uma significativa melhoria em relação ao aprender esse idioma desconhecido. E aí vem uma coisa que é bem interessante, que é a aprendizagem implícita. Não teve em nenhum momento explicação do que era, que o idioma estava invertido, tinha outra ordem sintática, e as pessoas simplesmente aprenderam por causa da exposição ao som. E quando a ordem das palavras é diferente, o aprendizado fica mais difícil, quando você transfere do seu idioma nativo para o idioma estrangeiro. E podemos aplicar uma abordagem prosódica à aprendizagem de adultos. Todas as pessoas que foram testadas eram adultos e participantes de uma universidade em Trieste e na Universidade da PUC, lá do Chile. E, bem, fica muita coisa ainda para pesquisar. Por exemplo, saber como o efeito da prosódia funciona ao longo do desenvolvimento humano, que é o que eu quero fazer agora na relação à minha tese, que é ver o período crítico que tem de aprendizado de idiomas. Então, a ideia é testar pessoas até os 6, 7 anos de idade, 8 no máximo, e depois idade de 17 a 18 anos, e replicar o mesmo estudo para saber com adultos como vai conhecer. Também fica por saber o substrato neural que sublinha esse processo de aquisição, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas dá um trabalho imenso e tem que ter acesso ao laboratório, eye tracking e tudo isso. E o momento certo da exposição ainda é desconhecido. A gente não sabe se 2 dias só seriam suficientes, se 1 dia apenas, ou talvez se aumentar a exposição isso seria maior. E uma coisa que eu também gostaria muito de ter feito, mas infelizmente é muito complexo, é tentar fazer o contrário. Já que testamos com espanhol e italiano, testar com as pessoas que falem turco, japonês ou persa. Mas aí, só pelos idiomas, você já vê que achar os sujeitos não é algo tão simplório. E isso. Muito obrigado. O Bruno, eu vou ler o currículo dele. Ele não quis falar sobre ele. Ele é o Bruno, ele é licenciado em língua estrangeira, né, língua inglesa. Ele é professor e tradutor de inglês, português e espanhol. Ele é mestre em psicologia educacional, lá no Chile, na Finlândia, um sanduíche. Eu fiz estágio, enfim. Que bacana. Ele também foi fundador do Instituto Building Education Togat. Estou no inglês? Não. Mais ou menos. Ele é especialista em neuroeducação lá no Chile e Publicidade. infantil. Obrigado. Perguntas difíceis para o Bruno no final. Gente, eu estava torcendo para o Bruno demorar mais para falar assim, não, em pouquinho tempo, doutor Estupelo, doutor de Grídio, deixamos para a próxima, mas não deu certo. Eu vou abrir aqui rapidinho e aí na exposição. Eu sei me apresentar? Como é que eu fiquei? Super rotina. Obrigado. Eu acho que é. Obrigado, Rogério. É verdade. Eu gostaria de falar. Eu não tenho. Gostaria de parabenizar aos colegas que apresentaram o trabalho, né? Muito esforço para chegar até aqui, né? Aqui estamos apresentando o resultado, mas o processo é longo e também muito complexo. Então, eu queria parabenizar todos vocês. Em particular, Virginia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque tenho curiosidade. Eu não sou especialista em logoterapia, mas gosto muito dela. Você vai pesquisar, né, o sentido da vida em um grupo de adolescentes. Qual seria a sua hipótese? O que acha você, o que acredita você que vai encontrar depois de fazer a tese?
Na verdade, há duas coisas que permeiam a introdução do escrito do plano. E uma delas é a diferença entre sentido de vida e sentido na vida. A preocupação maior é o sentido na vida que cada um tem. A hipótese que eu tenho é que eles não têm. Eles não pensam sobre isso. E se pensam, pensam de maneira muito solta. Não há nenhuma uma linha de atuação. Quando eu dei para vocês a pergunta bom dia e perguntei o que tinham pensado, e depois tinha um outro slide que aparecia um bom dia com figuras alegres. Porque há uma diferença, há um sentido em dizer eu desejo que você tenha um bom dia, eu quero, gostaria que você tivesse um bom dia, e a diferença de dizer simplesmente bom dia automaticamente. Imagino, como hipótese, talvez premissa, hipótese, de que eles não pensam sobre isso. E a falta de pensar sobre isso trai o princípio maior da logoterapia, que é a vontade de sentido. Segundo o Dr. Viktor Frankl, a vontade de sentido é inerente ao ser humano. Então, tem alguma coisa que está bloqueando com que esta coisa natural, que é a vontade de sentido, não esteja existindo. Espero, como resultado da minha pesquisa, já que ela tem um foco pedagógico, que isso norteie as metodologias pedagógicas, para que as aulas que sejam dadas, os livros que sejam escritos, os métodos que sejam criados, de alguma forma provoquem este despertar de algo que já existe. E aí eu tenho mais uma coisa a colocar, que é a diferença entre projeto de vida e missão, onde o projeto é algo que se cria e a missão é algo que se descobre. Do jeito que as coisas estão, me parece, como hipótese, que esta descoberta ela não está existindo, não vai existir cada vez menos, porque eles não estão, os adolescentes, premissa, hipótese, os adolescentes não estão ligados com isso, não estão se perguntando com isso. Eles querem viver a vida com um foco excessivo no presente e não estão preocupados nem com a história que os trouxe até aqui, muito menos preocupados com o que poderá vir depois. Então, a hipótese é de que eles não têm um pensamento sobre isso. ¿Puedo hacer una intervención? Sí. Una pequeña intervención, porque eu tive a oportunidade de ler uma docena de projetos relacionados com a construção do sentido de vida, na temática de Viktor Frankl. Eu quero dizer que, em geral, o problema do sentido de vida que não tem diferença entre educados e não educados, nem entre mulheres e homens, nem entre rurais e urbanos, mas sim apresentam diferenças por idade. A pessoa construi no sentido de vida à medida que avança a idade e que acrescenta não somente a própria experiência de vida, senão a reflexão sobre a experiência de vida. O que dá sentido de vida é a própria reflexão, a própria consciência ou intelecção sobre o acontecer da existência. Então, você vai encontrar que entre os mais jovens o sentido de vida é mais difuso. Ou dizer complementariamente, é maior o vazio existencial. Então, você deve estar atento a que provavelmente entre adolescentes você somente vai encontrar vazio existencial. Por quê? Porque é a época da prova, da experimentação, da novidade, vai trocando
o sentido das coisas à medida que vai provando coisas novas. Então, tenha atenção, provavelmente encontre pouca correlação. Mas se você gosta de hallar alguma correlação, para incentivar a um membro do respeitável público, compara com outro grupo. Obrigado. Não, pode sim. Não, depois eu falo decidir. Tá bom. Desculpa, eu tenho que coordenar uma mesa, tá? Tá bom. Eu gostei muito dessa mesa e da correlação dos cuidados com a psicologia e a educação. A minha pesquisa é sobre a educação inclusiva. E aí, nessa jornada, né, professor, a gente está apresentando os resultados da pesquisa de campo. E aí ficou assim, ó. E aí eu falei para o professor que o tema, o título da tese, da pesquisa, é o cartão de visita. E aí, se no título a pessoa já sabe do que se trata, você se sente já falando, estou contemplado. E aí, então, é o seguinte, ó. A minha amostra, quem eu escolhi para que eu pudesse pesquisar era os professores, né? Porque sou professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e aí era uma amostra que eu tinha acesso e que eu fazia parte. E aí da paixão de escrever 300 páginas de um assunto que você gosta. Eu não posso escrever muitas coisas sobre um assunto que eu não domino, eu não tenho um sentimento, né, um carinho. Não estou apaixonada, né, professor? Enamorada. E aí, então, eu escolhi os professores como amostra, porque eu tinha acesso a eles. E aí, eu decidi saber... Não, aí, então, quando eu cheguei aqui na UFSS em 2019, eu queria fazer uma tese sobre professores. Mas eu sabia que tinha também uma linha tênue, porque se eu fizesse uma tese sobre professores, e eu estou num doutorado em psicologia, então tinha que ter um temperinho ali que faria com que fosse uma tese em psicologia e não uma tese em educação. E aí, fui indo, e aí me enamorei pelo professor. Eu assisti uma aula dele tão bacana em 2020 sobre representação social. Foi o meu primeiro contato com essa teoria. E aí, era uma aula tão dinâmica com a Xuxa, e ele fez ele fez uma pesquisa na hora, né? Usou a técnica da Blitz lá, ou técnica de associação livre de palavras, e ainda ele colocou, Jamile, um sertanejo universitário lá do Goiás, lá. Não sei quem era os cantores. Eu falei, é isso que eu quero, é Xuxa, é sertanejo do Goiás, representação social. E aí me aprofundei um pouco mais sobre o assunto, me encantei e falei, professor, eu gostaria de convidá-lo para ser meu orientador e o senhor aceitou. E foi uma coisa muito legal. E aí, então, era isso. Eu queria saber... tá. E aí, em 2019, eu mudei de cargo. Em vez de ser um professor de sala de aula normal, eu passei a ser o professor especialista, né? Eu estou responsável pela sala de recursos na escola. E aí eu tenho que fazer duas funções. Primeiro, eu tenho que ajudar os alunos a desenvolverem habilidades que geralmente eles não conseguem lá em sala de aula por causa do número de alunos. E também eu tenho que lidar com os professores. E aí eu percebi uma coisa e eu falei, caramba, isso eu acho que talvez dê uma tese, né? Uma pesquisa, é um problema. Eu percebi que os professores não gostavam dos alunos, não gostavam, não nessa palavra, mas não tinha uma certa relutância em aceitar, agregar os alunos especiais. Falava, dá muito trabalho, eu não vejo resultado. E aí, na teoria, era muito bonito, tipo assim, educação inclusiva, os alunos eles têm um ganho social, têm que participar, mas na prática eu vi uma espécie de exclusão. Tipo assim, você não dá trabalho, fica aí no cantinho e depois a gente conversa. Ou até mesmo, por exemplo, no conselho de classe, na reunião lá que os professores fazem para avaliar os alunos, ele falando assim do aluno com deficiência intelectual, mas ele não aprende nada. Aí eu penso assim, mas ele não aprende mesmo. Você tem que se você comparar ele com o outro, ele não aprendeu nada.
Mas se você comparar ele com ele, você vê o quanto que ele ganhou naquele período. E aí, então, eu falei, caramba, uma boa questão, a questão da inclusão. Conversei com o professor e o professor falou, beleza, isso é bom. Esse é um problema, você percebeu essa relutância dos professores em não querer aceitar esses estudantes. Então, eu já tinha duas coisas. Eu queria estudar sobre, fazer uma tese sobre os professores e também sobre os alunos com deficiência intelectual. Entender um pouquinho o que estava acontecendo. E aí eu já tinha uma teoria, um marco teórico, que era a representação social. Aí, na triangulação de teorias, para poder ter originalidade, o doutor Stupelo pediu para encontrar uma outra teoria que pudesse casar. E aí, a Universidade de Brasília, eles têm uma pesquisa muito forte lá sobre valores motivacionais, sobre os valores humanos. Porque o Schwartz, o autor que criou a teoria, ele, em várias cidades do mundo, decidiu testar a teoria dele. E os discípulos deles aqui no Brasil são da Universidade de Brasília. Aí eu falei, beleza. Aí eu apresentei para o professor, a gente apresentou para o doutor Stupelo, e ele aceitou. E aí, assim, ficou o meu tema de tese, né? Eu primeiro iria descrever como os professores pensam sobre os alunos com deficiência intelectual, e depois eu também iria descrever os valores desses professores, e depois eu iria correlacionar essas duas coisas para ver se uma influenciava a outra, se era assim mesmo, né, professor? E aí, Dani, você pode passar? Claro. E aí, tá. E aí, quando eu estava ainda pensando sobre o assunto, eu me deparei com uma pesquisa, uma revisão bibliográfica de 2008 a 2018, da Guimarães e da Nagatome, que falava justamente disso, sobre essa relutância dos professores em aceitar esses alunos. E eu falei, olha, professor, temos pesquisa na área, tem interesse. E o que mais chamou a atenção que a pesquisa, essa revisão sistemática de bibliografia, ela confirmava exatamente o que eu estava pensando e o que eu estava vivendo na prática. Dani, você pode passar? Então, então, é uma pesquisa descritivo, correlacional, de natureza empírica, porque eu uso duas isso, tanto qualificativa quanto quantitativa, lista. E aí o meu marco teórico é a teoria da representação social do Moscovici e a teoria dos valores do Schwartz. E o que mais que eu lembro aqui agora? Tá, os autores de referência, né? O Moscovici, da teoria de representação social, é como você vê o mundo, como você percebe o mundo. E aí eu queria entender como os professores viam os alunos com deficiência intelectual. E a teoria dos valores é o que você acha importante, os seus valores, influencia essa sua subjetividade sobre esse modo que você vê o mundo. Dani, você pode passar? Uhum. Tá. Como que foi minha pesquisa? Tá. Aqui é os meus objetivos, né? A pergunta de tese era se a representação social dos professores e os valores motivacionais, eles influenciavam nesse aprendizado desses estudantes. Então, eu ia descrever a representação social, iria descrever os perfis de valor humano do professor, e depois eu ia explorar essa correlação entre os dois. Pode passar? Aqui foi a pesquisa, né? Então, eu fiz o projeto, aí eu fiz o plano, o doutor Stupelo disse ok, aí eu fiz o projeto, e aí o doutor Stupelo disse ok, e aí foi a questão da saga do Comitê de Ética. E aí, depois de submeter a plataforma Brasil e ter a avaliação do Comitê de Ética, eu fiquei surpreso, professor, né? Porque a gente tivemos 3 meses. Sim, aproximadamente. Enquanto os outros brasileiros estavam tendo muita dificuldade, mais de 8 meses, e não conseguia lograr, não conseguia sucesso. E aí foi a hora da pesquisa de campo, de ir até a escola e fazer a pesquisa.
Até então, estava prevista 60 professores, mas o pessoal quis ajudar, quis participar, e no final 88 professores aceitaram participar da pesquisa. Aqui são eles respondendo a entrevista. Fizemos mesmo em grupo, assim, porque como é a pergunta pessoal dele mesmo, Esses gostos são deles, os mestres, os professores. isso são os professores. E aqui são os jurados da parte quantitativa que eu vou explicar também. É porque eu estou muito nervoso, professor. Eu acho que a técnica de ter colocado tudo aqui assim era mais E é fácil. o horário. É verdade. É verdade. O horário. Esse aqui são as pesquisas aqui, antes da gente quantificar lá. Pode passar, Dani? Tá. Alguns resultados da pesquisa. Descobrimos muitas coisas interessantes. Um dos argumentos que os professores diziam sempre era assim, eu não sou qualificado, eu não fiz cursos para lidar com os alunos com DI. E descobrimos na nossa pesquisa que os professores que a gente classificou os professores, a definição de representação social é ou você tem uma representação social de alguma determinada coisa ou você não tem. Você não pode ficar no meio, né? Ou você tem uma representação ou não tem sobre aquilo. Ou é favorável ou é desfavorável. Mas aí a gente criou uma terceira categoria. Eram os professores que eram favoráveis aos alunos especiais em classe regular, os professores que tinham uma definição assim, eles eram favoráveis e não eram favoráveis, né? Neutros. Mas ele, um determinado momento da vida dele, ele foi favorável e agora ele é desfavorável. Ou o contrário, ele era desfavorável e por algum motivo agora ele é favorável. Ou era desfavorável. E aí a gente descobriu que aqueles professores que eram desfavoráveis, eles também têm muito curso de formação na área de deficiência intelectual. Então, uma daquelas falácias deles não era verdade, de dizer assim, é porque eu não estou qualificado. E aí a gente aplicou, aplicou o quadrante de Abric e a gente viu, por exemplo, na parte da reclamação, né? Reclamavam que não tinha recurso, reclamou sobre a participação, né, dos estudantes. A metodologia foi muito interessante. Se você passar só um pouquinho, Dani, para a gente ver, mais um. Esse daqui foi o instrumento que eu utilizei. É um questionário elaborado, que é assim, Eu usei a técnica de associação livre de palavras da Vic, né? Usei todas as orientações lá e construí o meu próprio. Nós utilizamos... Dani, desce para o próximo, por favor. Isso. Utilizamos o Alford Conductive para ver se realmente correspondia se era um instrumento válido. Você pode voltar? Pode voltar? Aí, então... e também usamos o teste PQV21 do Schwartz, para ver. Para aqui era um instrumento que media os valores motivacionais daqueles professores, os valores que é importantes para eles, e esse outro instrumento aqui media a representação social sobre aqueles determinados estudantes. Acho que só para terminar, deixa eu só ver o que tem aqui de interessante. Eu coloquei várias tabelas sobre alguns resultados que descobrimos na nossa pesquisa. Essa aqui é o cálculo amostral que tive que fazer para provar para o comitê de ética que aquela amostra era uma amostra boa. Essa aqui foi a planilha lá do Excel que nós colocamos no SPSS, para poder quantificar. Eu acho que deve se voltar mais um pouco. Eu tenho algumas tabelas interessantes, com alguns resultados, com os valores que foram mais importantes, que são mais importantes para o professor. O primeiro colocado é a benevolência. Esse aqui é da teoria lá do Schwartz, os valores motivacionais. O presente, o que está oposto, é tipo... Depois eu vou explicar um pouquinho mais da teoria, mas no mais, eu queria só relembrar alguns resultados, como, por exemplo, os professores que eram mais motivados, mais receptivos, mais favoráveis, eram professores que
eram jovens que estavam começando a carreira e que eram jovens de idade. E que não tinham filhos. Esses eram mais receptivos dos alunos com deficiência intelectual. Os que são... São os mais benevolentes. Também. Tem uma lista sobre os valores, é uma tabela que mostra quais os valores elementos importantes para essas 3 categorias. Sobre os desfavoráveis, geralmente eram os professores mais antigos, os professores que já tinham feito vários cursos sobre deficiência intelectual, mas chamou uma atenção um dado muito importante que nós descobrimos nessa pesquisa. É que, independente de se era o professor mais velho pela idade ou mais antigo de magistério, se ele tinha filhos, ele ia ser sempre favorável. Então, o fato de ser pai ou mãe, eu sou sempre favorável à inclusão desses estudantes. E aí, os outros critérios, o critério sociodemográfico influenciava bastante, tinha várias influências. Mas o mais era isso. Eu falei para o professor, eu estou enamorado com essa tese, porque a gente ficou... Já tinha uma data para entregar a missão e aí eu falei, não, professor, deixa eu fazer uma revisão aqui. E eu demorava para ele entregar, e o professor falou, não, tem que entregar logo. E aí, coisa um tanto rico, quantos dados tão ricos que a gente teve, que eu falei, caramba, dá para a gente ainda ter explorado mais, que é isso aqui, né? Você vai fechar? Terminou? Fechou por causa do tempo, porque agora o 1h30 já passou 10 minutos. Agora. Mas não pode falar? Rapidinho. 2 minutos? 2 minutos, eu queria 2 minutos.